Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver a questão 95 da prova azul do segundo dia do Enem 2022. Bora para a questão? Questão 95 dizia o seguinte, ó. O físico Hans Oster observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão no plano transversal e equidistantes do fio. E em cada ponto foi colocada uma bússola. Tá? Então a questão aqui está lembrando para a gente do experimento de Oersted, que ele mostrou que uma corrente elétrica produz um campo magnético, né? E aí Oersted comprovou que a eletricidade e o magnetismo estão juntos, né? Formando a área chamada de eletromagnetismo, tá? E qual é a situação que ele está descrevendo aqui nessa questão? É o seguinte, tem um fio vertical, né? E por esse fio passa uma corrente que aponta para cima, tá aqui, ó, o sentido da corrente para cima, informação importante. Ao redor do fio ele marca 3 pontos equidistantes, né? Que tem a mesma distância em relação ao fio, os pontos A, B e C. E em cada um desses pontos ele coloca uma bússola, tá? Uma bússola que tem essa representação aqui. A parte escura da agulha da bússola é o norte, e a parte branca da agulha da bússola é o sul, tá? Essa questão de norte e sul vai ser importante. Daqui a pouco a gente vai ver por quê, tá? Beleza. Então, tem um fio que passa uma corrente que aponta para cima. Ao redor do fio, o cara coloca 3 bússolas. E a pergunta dele é, qual é a configuração correta dessas bússolas, né? Para onde vai apontar essas bússolas quando ele colocá-las nos pontos A, B e C, devido à presença do campo magnético produzido por essa corrente, tá? E aí, nas alternativas, ele dá vários desenhos para a gente, né? Em cada um dos desenhos, né, as bússolas estão apontando para lados diferentes, né? Tem configurações diferentes. E quer saber qual é a representação correta para as bússolas nessa situação, tá? Então, o que é que a gente precisa saber para resolver essa questão? Vamos lá. Então, o campo magnético, né, que pode ser representado pelo chamado vetor indução magnética, pela letra B, ele pode ser produzido através de um ímã. Tá aqui, ó, o desenho de um ímã. Um ímã tem polo norte e tem polo sul. E esse ímã produz esse campo magnético, que a gente pode representar através desse vetor indução magnética. Tá? Por ser um vetor, além de ter um módulo, né, que é o seu valor, ele vai ter uma direção e um sentido. Tá? E o sentido do vetor indução magnética, né, vai ser sempre saindo do polo norte do ímã. Tá? Então o ímã tem polo norte e polo sul. Esse ímã vai produzir um campo magnético. E da onde vai sair esse campo magnético? Esse campo magnético vai sair sempre do polo norte desse ímã. Tá? E aí, quando a gente aproxima uma bússola para essa região que tem um campo magnético, né, a agulha da bússola, o norte dessa agulha, vai se alinhar com o campo magnético. Ou seja, se você prestar atenção aqui, o campo magnético ele sempre vai apontar saindo do norte da bússola, tá? Então, ó, aqui tem uma representação, outro desenho, ó, tem uma agulha de uma bússola, polo sul azul, polo norte vermelho. E aqui, ó, pequenininho tá o campo magnético. Observe que o campo magnético ele aponta saindo do polo norte, tá? Então a gente sempre pode dizer isso, que o campo magnético ele sempre vai apontar para o polo norte da agulha dessa bússola, tá? Tá? Tem outro desenho aqui, ó, que pode representar melhor. Tem aqui um ímã, polo sul, polo norte. Então aqui a representação das linhas de indução do campo magnético. Observe que esse campo magnético, ó, essas linhas, sempre estão saindo do polo norte. É o sentido delas. Elas saem do polo norte e entram no polo sul. Tá? E aí, se a gente aproxima uma bússola para essa região de campo magnético, o norte da bússola vai se alinhar com o campo magnético. Ou seja, o campo magnético vai estar sempre entrando no sul e saindo no polo norte, tá? Então, qual é a informação que a gente tem que tirar daqui? Que o norte da bússola vai estar apontando no sentido do campo magnético. Por isso, aquela informação lá importante, né? Do norte ser o escuro e o sul ser o branco. Então, o que a gente sabe agora? Que aquela parte escura da bússola tem que estar apontando na direção do campo magnético. Beleza. Só que agora a gente tem que saber para onde aponta o campo magnético, né? Então, é o seguinte, quando a gente tem um fio percorrido por uma corrente, para a gente determinar o sentido do campo magnético, a gente usa a chamada regra da mão direita, ou regra da mão direita envolvente. Tá? Como o próprio nome diz, a gente vai utilizar a mão direita para determinar o sentido do campo magnético. O que é que você vai fazer
para poder determinar esse sentido? Você vai usar a sua mão direita e vai imaginar que está segurando o fio, tá? Você vai segurar esse fio e sempre vai posicionar o seu polegar na direção da corrente. E os outros dedos vão dar o sentido do campo magnético, tá? Aqui nessa imagem eu já coloquei um fio com a corrente exatamente igual como está na questão, ó. Um fio vertical e a corrente apontando para cima. Então, quando você botar seu polegar para cima, seus outros dedos vão abraçar o fio, vão segurar o fio e vão dar para a gente a direção do campo magnético. E aí, você pegue sua mão direita aí, coloque seu polegar para cima. Imagine que você está abraçando o fio. Observe que seus outros 4 dedos vão estar formando um círculo ao redor desse fio, né? E o sentido desse círculo é no sentido anti-horário, né? Então, o que é que a gente pode concluir? Através da regra da mão direita, que nessa situação da questão, o campo magnético ele é circular através do fio e tem sentido anti-horário, tá? Como está representado aqui na figura. Só outro exemplo, pegue sua mão direita. Imagine que agora que a corrente é para baixo. Se você posicionar seu polegar para baixo, você vai ver que o sentido do campo magnético vai ser no sentido horário, oposto, tá? Mas nessa questão aqui, a corrente é para cima. Então, polegar para cima, dedos abraçando o fio, você observa que os dedos fazem um círculo no sentido anti-horário, que é o sentido do campo magnético. Pronto. É isso que a gente vai identificar aqui nessas configurações, nessas alternativas aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos item por item, ó. Nessa letra A, observem que a parte escura, que é o norte, estão apontando para fora do fio, né? Então, o campo magnético estaria assim, sempre saindo do norte da bússola, que não é o caso, né? A gente viu agora pela regra da mão direita que a corrente está para cima e o campo magnético está envolvendo esse fio no sentido anti-horário. Não é o que está acontecendo aqui nessa letra A. Essa letra A está errada. Se a gente olhar a letra B, ó, através das bússolas, a gente consegue determinar o campo magnético, né? Ó, o norte está para cá, então quer dizer que o campo magnético está para cá. Essa bússola está dizendo que o campo magnético está para cá e essa bússola está dizendo que o campo magnético está para cá. Ou seja, essa letra B está dizendo para a gente, né, que o campo magnético está apontando para o fio. Não foi isso que a gente percebeu através da regra da mão direita. Na letra C, a gente tem aqui, ó, norte da bússola para lá, quer dizer que o campo está para cá. Está dizendo que essa letra C está mostrando para a gente, né, pelas bússolas, que o campo magnético estão todos para a direita. Não é o que a gente viu pela regra da mão direita, tá? E aí a gente chega aqui na letra D, ó, observe, essa primeira bússola, o norte está para cá, essa segunda bússola, o norte está para cá, essa terceira bússola, o norte está para cá. Então observe, ó, que nessa letra D a gente já tem uma corrente envolvendo o fio, está envolvendo o fio no sentido anti-horário, exatamente como a gente viu pela regra da mão direita. Então a resposta correta aqui seria a letra D de dado, tá? E só para finalizar aqui, letra E, se a gente observar, qual é a diferença da D para E? Ó, é exatamente o sentido do giro. Observe, o norte está para cá, o norte está para cá e o norte está para cá. As bússolas aqui nessa letra E estão indicando que o campo magnético gira no sentido horário. E a gente viu que não é no horário, é no sentido anti-horário. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.